Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Vocação Jurídica. Bom, não sei se essa é a sua primeira vez aqui no canal, né? Então deixa eu me apresentar. Meu nome é Roberta Renault, eu sou advogada criminalista e eu sou também professora de prática penal para advogados iniciantes. Olha, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho nas mídias sociais, na advocacia criminal, ou quiser até entrar em contato comigo via WhatsApp, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Você clicando nesse link, você entra diretamente no meu cartão, vai ter todas as informações e poderá conversar comigo, tá bom? Gente, hoje vocês estão me vendo aqui com uma vestimenta especial, é um presente de uma aluna minha e tem tudo a ver com o tema desse vídeo. A gente está no início do ano de 2023, em pleno janeiro, e é o momento certo, né? Para nós traçarmos as nossas metas, fazermos o nosso planejamento profissional. E a ideia aqui é atingir aqueles que querem advogar na área criminal, que estão iniciando ou que pretendem migrar. Talvez sejam de outras áreas, né? Advogados que já têm alguma experiência em outros setores da advocacia, mas que desejam militar na área criminal esse ano. E eu quero trazer algumas ideias, algumas informações muito importantes, ferramentas, sugestões para que você decida de uma forma consciente e responsável, tá? Olha só, longe de mim querer desencorajar qualquer pessoa, muito pelo contrário, né? Eu sou advogada e eu acho muito bonita a nossa profissão. Mas sem consciência e distante da realidade, fica muito difícil a gente pisar num terreno dessa forma. Então você precisa estar certo do que você quer fazer, ok? Gente, eu me formei em 1997. Eu tenho certeza que muitos aqui sequer eram nascidos ou talvez eram apenas crianças nessa época. E eu passei por várias mudanças profissionais. E o que eu vou dizer aqui para vocês, com toda sinceridade, é o que eu diria para o meu filho, por exemplo, se ele quisesse seguir o direito, né, e quisesse advogar criminalmente. Ou até para a Roberta, de 1997, lá atrás, quando eu estava dando os meus primeiros passos. Então, são conselhos feitos com muito carinho para você, ok? Sem mais delongas, vamos falar do primeiro ponto. A primeira questão é, por favor, não se deslumbre com falsas promessas. A maioria das pessoas que não tem nenhuma vivência na prática criminal ainda tem a ideia, né, a idealização de que a nossa profissão é muito glamurosa, aquele advogado vestindo a beca lá, fazendo sustentação no tribunal do júri, participando de várias entrevistas, no seu escritório luxuoso, esperando os clientes chegarem, né? Se você tem essa visão, é uma visão completamente deturpada. Mas o pior é que essa visão é alimentada nas mídias sociais. Infelizmente, nós temos anúncios, se vocês olharem, né, vocês verão anúncios, alguns colegas com ótimas vestimentas, num carro conversível, luxuoso, dizendo que se você fizer o curso tal, você vai conseguir todos os clientes que você deseja, você vai se transformar num milionário, que isso vai ser, num passe de mágica, que tudo vai correr muito bem, né? Que você precisa fazer aquele curso para ser um milionário. Olha só, eu não tenho visão pessimista, tá? Não tenho mesmo, muito pelo contrário. Eu acredito que todo mundo que tem um sonho e que traça um planejamento consegue conquistar as suas metas. Eu acredito nisso, determinação e foco. Mas eu não vivo de ilusão. E eu não quero que você também viva de ilusão, né? E o cenário da advocacia, pessoal, está mais do que saturado. São muitos profissionais disputando clientes, e você, se ainda não entrou e for entrar, disputando a dedo com você. E não se surpreenda se um colega for até a unidade prisional onde o seu cliente está e tentar roubar o seu cliente, dizendo que ele pode fazer melhor, que ele tem outras estratégias mais relevantes, né, que trarão um êxito. E às vezes promessas absurdas, tá? E além disso, além de não existir ainda aquele corporativismo entre os advogados, infelizmente ainda não é uma regra, a gente sofre como nunca discriminações de autoridades nas audiências, nas delegacias, em diversas repartições.
significa dizer que você muitas vezes vai ter que se deparar com uma autoridade que está agindo com um abuso e você vai ter que enfrentá-la, ter a coragem necessária e às vezes adotar remédios jurídicos que não são muito prazerosos, né? E outra coisa também é que o advogado, ele não depende apenas do direito para ser bem-sucedido. Pessoal, a gente está na época da tecnologia. Então, das mídias sociais, dos anúncios pagos, tráfego pago, né? Do perfil de autoridade, administrar contas no YouTube, Instagram, Facebook, etc. E quando a gente vai contratar tráfego pago para anunciar também os nossos serviços, muitas vezes a gente se depara com péssimos profissionais. Aqueles que prometem, mas na prática não cumprem nada. E por isso eu falo para você, cuidado, são questões importantes. E além disso tudo, a gente ainda tem que contar com um escritório bem administrado, e você vai ter que administrar, e você vai ter que ter o controle financeiro também. Então é muita coisa envolvida, né? Então, a minha dica para você, se você quer atuar na área criminal, comece a encarar, eu estou falando o autônomo, né? Não aquele que vai trabalhar em outro escritório ou que, enfim, tem outros planos, vai fazer concurso. Estou falando aquele que é autônomo. Você começa a encarar a advocacia como um negócio, senão você não vai para frente, infelizmente. O direito, o conhecimento jurídico é uma das inúmeras ferramentas que você vai ter que aprender. Por que vai ter que aprender? Eu falei em marketing, falei em administração, falei em finanças. Isso tudo a gente não aprende na faculdade. Eu, pelo menos, não aprendi. Né? Ninguém me ensinou a administrar a mídia social. Eu nem sabia o que era. Não tinha, né? Então, era uma outra realidade. E a gente tem que correr atrás de todos esses conhecimentos, né? Você precisa também entender que essa vida aí glamurosa, né, do que eu falei no início do vídeo, de tribunal do júri, de sustentação oral, de escritório luxuoso, isso é a ponta do iceberg. Na verdade, muitos colegas ainda não chegaram nisso, né? E outros já chegaram, mas sabem que não é a rotina diária. Você tem que pensar na base. A base requer muito esforço, muita dedicação, muita transpiração. A gente rala muito, né? E rala sim, e às vezes pratica atividades que talvez não seja nem do seu conhecimento, que está me ouvindo agora, que nunca advogou na área criminal. Cuidado, né? A minha sugestão é talvez você procurar um colega que já seja um advogado experiente aí no seu estado, um conhecido de confiança, né? Uma pessoa que vai te falar a verdade. Pergunta para ele como que ele tem exercido a advocacia, como é que está sendo a experiência dele. Há também uma variação de acordo com o estado. Desculpem com o barulho, tá? Mas é porque eu estou gravando em casa, então vocês vão encontrar barulho de porta, infelizmente a gente não tem como evitar. Mas vocês vão... Há uma diferença de estado para estado. Então, talvez em determinada região, a advocacia ela apresente algumas peculiaridades que na outra não. É importante você entender, conhecer bem o terreno antes de tomar qualquer decisão, tá bom? Assim você vai ter condições, quando você prestar atenção em tudo que eu falei, conversar com outros colegas, você vai ter consciência do que você está fazendo. Lembra que é o seu tempo, é o seu investimento que a gente gasta para investir numa carreira, certo? E não existe nada pior do que você trabalhar em algo que você se sinta insatisfeito, que você não se sinta valorizado. Então, pensa com cuidado. Veja se é esse o seu perfil. Agora imagina que você já chegou a essa conclusão. Você já entendeu que é a carreira que você quer seguir, você já sabe de todas as dificuldades, você já sabe dos prós e dos contras, e você chegou a essa decisão que você quer seguir isso. Então, agora é o momento de você fazer a seguinte pergunta para você, e responda com toda sinceridade. Você está preparado para a advocacia criminal? Se um cliente aparecesse agora pedindo socorro, você poderia prestar um melhor serviço jurídico? Sozinho, com total confiança? Se você me responder que não, por favor, não se aventure. Eu já falei isso aqui outras vezes em comentários anteriores de vídeos, mas eu já vi vários colegas cometendo loucuras no exercício profissional.
Essas loucuras acabaram gerando processos de perdas e danos contra eles, chegaram a gerar processos criminais contra eles também. Eles estavam de boa fé, mas por não saberem o que estavam fazendo, erraram e feio, sem contar com o prejuízo do cliente. Eu já assumi causas em que os advogados anteriores eram de outras áreas, atuaram no flagrante, acompanharam o cliente no flagrante, não deram a orientação necessária e ainda consta lá no APF, no auto de prisão em flagrante, que aquele cliente estava sendo assistido por um advogado. Ou seja, ele teve acesso à defesa ali, né? Embora tenha aquela controvérsia de que inquérito não existe contraditório, etc. Mas ele teve ali o advogado. Mas que não valeu para nada, porque presença moral não é isso que o cliente precisa. Ele precisa da orientação correta dentro de uma estratégia defensiva adequada, tá bom? Então, não se aventura. Ok, falado isso, você pode me perguntar assim, tá bom, Roberta, eu não vou me aventurar, mas como é que eu vou começar? Porque eu não tenho experiência. Para ter experiência, eu preciso começar. E aí, o que eu faço? Simples ou não? A resposta é simples, mas o caminho não, né? Você precisa estudar. Essa é a realidade. Se você não está preparado, você tem que ler doutrina, né? Não tem outro jeito. Vai ter que estudar muita doutrina, busca frentes garantistas, né? Então, procura autores nessa linha, estuda jurisprudência, mas estuda profundamente, não fica lá na leitura do acórdão, não. Entra no caso, tenta entender a situação fática, estuda o voto do relator, procura saber se os demais desembargadores ou ministros, eles acompanharam aquele voto. Tudo para que você tenha a análise completa, possa atribuir, aplicar em outros casos ou até comparar com a doutrina que você vem estudando. E hoje você tem uma grande vantagem que eu não tinha não, que é a internet. E através da internet você pode o quê? Você pode se aproximar da prática penal sem ninguém te ver, sabia? Olha só, você pode assistir júri no tribunal, no YouTube, tem vários vídeos de julgamentos com pessoas, inclusive conhecidas, que foram divulgados nas mídias sociais. Você tem essa facilidade na internet. Você pode, sabe que você pode assistir sustentação oral dos superiores tribunais? Você pode assistir. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, no ano passado, a gente entrava no Tribunal de Justiça, no site, aí entrava na Câmara Criminal, né, que a gente queria assistir, sabia lá a data das sessões e tinha um link para toda e qualquer pessoa acessar. Então, se você copiasse aquele link e colasse lá no Teams, né, você teria que ter um programa, o aplicativo do Teams, você poderia assistir virtualmente a sessão. Com câmera desligada, microfone, ou seja, melhor que Netflix, né? Porque no Netflix você está lá se distraindo. Aqui não, você está estudando, está aprendendo. E quer aprendizado melhor? Você vê advogados sustentando, você vê desembargadores se posicionando, você vai ver a realidade nua e crua, e às vezes cruel também. Mas é uma experiência, é algo bastante bacana. Eu recomendo muito. Não só as sustentações, os júris, você pode assistir audiências de instrução e julgamento. Então, você tem as ferramentas aí na mão, né? E o fato de você ter que estudar, ter que recorrer às doutrinas, à jurisprudência, essas ferramentas que eu te passei de familiarização com a prática da advocacia, isso não significa que você não possa colocar a mão na massa. Alguns vão dizer assim, Roberta, você está sendo contraditória. Você falou para mim que eu não podia me aventurar. É claro, e eu repito, você não pode se aventurar. Poder você até pode, né? Com todos os riscos possíveis que eu já falei. Mas eu não estou falando de aventura. Eu estou falando de exercício profissional consciente e responsável. Quer ver uma forma? Você vai, o quê? Grudar num advogado experiente no seu estado, onde você está me assistindo, alguém que já tem uma vivência profissional, alguém que seja de confiança, que tenha os mesmos valores profissionais que você, isso é muito importante. E aí leva o cliente para ele, divide honorários, ou então gruda nele para ver o trabalho dele, às vezes até sem receber nada. Mas eu acredito que o que você vai aprender é excelente. Não se esquecendo do resto, do estudo da doutrina, da jurisprudência,
daquelas ferramentas que eu falei, esse pacote todo. Eu tenho absoluta certeza que você vai ganhar um know-how aí maravilhoso e vai estar cuidando de um caso real, sem prejudicar o cliente, porque você está com a orientação de um advogado experiente, né? Outra dica que é importante para você, eu acho que é muito importante, não queira abraçar o mundo de uma vez só. Não dá para estudar tudo de uma vez. Na advocacia criminal você tem milhares de segmentos. Então, ao invés de começar a estudar todas as matérias, procura um segmento que talvez seja menos complexo para você. Muitos procuram juizados especiais criminais. Não é subestimar os juizados especiais criminais, porque eu já vi vários erros praticados no exercício profissional nesse segmento. Mas é você, por exemplo, se você escolher o GCRIM, estuda tudo sobre o GCRIM. Pega doutrina, jurisprudência, procura ver como é que é a realidade. É mais simples do que um tribunal do júri, com certeza. E aí, depois que você aprender tudo sobre o tribunal do júri, você pode até se declarar especialista, né? Nas mídias sociais, divulgar conteúdo, assim como eu faço também. Tem espaço para todo mundo, pessoal. Tem espaço para bons profissionais. E aí, você depois vai para outro segmento. Essa é a melhor alternativa, porque senão você fica perdido mesmo. É muita coisa para estudar, sabe? E, bom, o que eu posso dizer é que é muita informação. Talvez você queria ouvir um caminho mais tranquilo, né? Aquele dos milagres. Esse aí eu não estou querendo te passar, não. Porque eu quero que você seja ciente da realidade e possa trilhar o caminho adequado. Aquele que vai te gerar realmente resultados, tá? Então não tenha pressa, seja paciente, tá? Persista no seu caminho, planeje, né? E tudo na vida é um processo. Não tem outro jeito, né? E assim, você assumindo o seu processo com determinação, você vai crescer, vai se desenvolver. Pelo menos é o meu desejo mais profundo para você. Olha, sinceramente eu espero ter contribuído com esse vídeo, que você tenha gostado do conteúdo, viu? Registre aqui nos comentários se você ficou muito desiludido, qual a sua visão da advocacia, se você já sabia como era, alguma experiência que você tenha passado. E eu acho muito bacana você registrar nos comentários para outros colegas verem, e até estudantes de direito que ainda não estão na advocacia. E não deixa, por favor, de compartilhar esse vídeo se você gostou do conteúdo. Leva isso para outras pessoas que possam também aprender ou receber essas dicas, né? Como é importante compartilhar conteúdo. E se não se inscreveu, se inscreve no canal, clica no sininho também para receber novas e futuras notificações de vídeos, tá bom? Um feliz 2003, muita paz, muita saúde, muito sucesso para você. É o que eu espero, assim, de coração aberto. E até o próximo vídeo. Fica com Deus, ó. Beijo!